metros quadrados de manguezal, uma área de transição entre os ambientes terrestre e marinho. Além de proteger a costa contra a erosão, fornecem alimentos e abrigo para inúmeras espécies de plantas e animais. O ecossistema que alimenta a cadeia alimentar aqui, né? E você vê a grande força que tem a Mata Atlântica aqui nessa parte aqui do município, né? É o manguezal, é os peixes, é as aves, né? É um conjunto imenso. É um conjunto imenso e, graças a Deus, a gente foi agraciado e com as 7 comunidades que pertencem ao município, né? Como Amparo, Piaçaguera e Eufrazia, entre outros, né? Fazem tanto essa pesca, né? Artesanal, né? Abastecendo o município com pescado e com caranguejo. O pessoal vive disso. Mantendo também, mantendo, né? É porque tem o período certo para pegar, né? Isso, mantendo. O tamanho, tudo isso. Toda esse cuidado, né, com a natureza, né? Preservando, né? Sabendo pegar no momento certo, no mês certo, sabe? Nada antes, nada depois, sabe? Dentro da legalidade. Logo depois, começamos a passar pelos cerca de 5 quilômetros de extensão do Porto de Paranaguá. Ver os navios assim, tão pertinho, é incrível. Dá pra gente ter uma pequena ideia do tamanho da estrutura logística movimentada no local. E apesar dessa movimentação, a vida marinha segue firme por aqui. E além de ver o porto assim de pertinho, os navios atracados, a gente consegue também ver golfinhos aqui. Tem vários saltitando aqui, essa é a parte que os turistas mais gostam. No próximo bloco, um prato típico do nosso litoral e um passeio pelo Porto de Paranaguá, por dentro. Em que cidade do Paraná está o Museu do Automóvel? Curitiba? Maringá? Marechal Cândido Rondon? Curitiba! O museu fica pertinho do Parque Barigui, na capital do estado. Lá os visitantes podem conhecer máquinas que marcaram a indústria automobilística do século XX. Vamos conhecer mais sobre o Porto de Paranaguá. Na sede administrativa, assistimos a um vídeo antes de seguirmos para a visita. No passeio, podemos entender um pouco mais sobre a estrutura do porto. O local onde o navio atraca para descarregar ou carregar é chamado de berço. 24 navios podem atracar ao mesmo tempo aqui. Há locais específicos para os grãos, para containers, para veículos, para inflamáveis, para insumos. Essa é uma oportunidade que o visitante tem, seja ele um turista ou um grupo de estudantes, de conhecer um pouquinho mais sobre esse universo que é um porto, especificamente o porto aqui de Paranaguá, porque é uma complexidade enorme, né, José? Sim, então, a gente sempre faz a comparação com o porto, né? Com o aeroporto, aliás. O aeroporto você não entra dentro para ver onde estão os aviões. Então a gente abriu essa ideia da visita, o pessoal vir conhecer o Porto de Paranaguá por dentro mesmo, na faixa portuária, pelo fato de que a curiosidade é muito grande. Porque muitas vezes as pessoas pensam que é só atracar e desatracar navio e não sabe da complexidade que é um porto para atracar, desatracar, toda a logística para se fazer, para o navio atracar, o nosso pessoal da operação, todo o trabalho que eles fazem, né, de fazer o agendamento das atracações, o meio ambiente, como já conversamos agora há pouco, todo o cuidado com a limpeza do porto. Hoje o nosso porto, né, até o bom pessoal sempre imagina, o porto é sujo, né? Nosso porto é considerado o porto, vamos dizer, o shopping center dos portos do Brasil, é o nosso porto pela limpeza, né? Vocês estão averiguando, a gente sempre fala isso nas palestras, aí eles vêm aqui realmente em loco e verificam que o porto é bem limpo.
e toda a organização, né? Porque o nosso porto é um porto organizado. Na visita, também conhecemos os projetos ambientais do porto, que tentam minimizar o impacto de toda essa movimentação na natureza. Para controlar tudo isso, foi criado um centro de proteção ambiental. A gente tem a nossa diretoria ambiental, eles fazem todo o monitoramento das ilhas, né? A gente tem um monitoramento em água também, que é a mancha de óleo, que caso venha a aparecer, então já é feita toda a contenção desse óleo logo em seguida. Então tudo isso é feito através do nosso CPA, que é o Centro de Proteção Ambiental. Então o Porto de Paranaguá é o único do Brasil que tem esse centro de proteção dentro do Porto de Paranaguá, né? Dentro do porto, aliás. E através dessa CPA, a gente consegue monitorar toda a Bahia sem o problema de qualquer poluição que haja, ou que cause algum transtorno para as ilhas ou para qualquer, ou para o meio ambiente em si. Lembra dos botos que a gente viu no passeio de barco? Daqui também podemos avistá-los. E os cuidados do porto se estendem a esses bichinhos tão encantadores também. E a gente tem catalogado mais ou menos 350 botos que entram aqui na nossa baía para se alimentar. E o que acontece? Como é que eles foram catalogados? Eles entravam, então fica uma menina com binóculo, uma moça, e ela fica catalogando pelas barbatanas. Então se tem uma falha, uma barbatana, é um boto, outro. Então ela vai identificando dessa maneira. Caso não haja um problema qualquer, deles não virem visitar o porto, uma quantidade menor, algo está acontecendo. Então, tomadas as providências para que isso volte a ter a visita deles aqui na nossa baía. Foi o caso que aconteceu quando estavam fazendo a plataforma da TCP, do terminal de container. Ali foi um caso engraçado, eles batiam estaca e fazia muito barulho com a estaca. Então ela averiguava no mês ali que 180 botos visitaram a Bahia, e não 350 ou por aí, né? E aí parava-se a obra para que eles voltassem a visitar a Bahia, e depois que essa visita retornava, aí retornava os trabalhos também para bater as estacas nas plataformas lá no piso que eles estavam fazendo. E chegou a hora de falar sobre gastronomia. Fomos até esse lugar com um ambiente agradável, enormes jardins em uma casa antiga e aconchegante. Há 26 anos, a família de Dona Norma procura resgatar a história do barreado. O local já foi destaque em grandes publicações do setor e recebeu prêmios pela receita. A gente encontra muito prazer, né, em difundir a verdadeira história do barreado, né, em procurar mais informações, né, sempre mostrar a riqueza da nossa cultura, né. A gente quer mostrar que o caiçara ele tem uma capacidade muito rica, uma cultura muito rica. Então você tem a dança, tem o fandango, né, o barreado, ele tá junto, ele entra nessa cultura, né. O barreado é um prato, eu fiz curso de chefe, então eu vejo que é um prato muito equilibrado. A gente teve já Masterchef aqui no restaurante, né, buscando informação, se apaixonando pelo barreado, pela história, né, mas ele é um prato muito equilibrado, né, um prato muito gostoso. Essa forma de vedar, de cozinhar ele é única. Então é uma coisa assim que é riquíssima. Então a gente tem muito orgulho de levar essa riqueza para as pessoas conhecerem a verdadeira forma de se preparar um barreado, né? O preparo dele é muito importante, tem que fazer o pirão, aquele pirão caiçara bem escaldadinho, né? Então a gente gosta de mostrar isso, né? A forma certa. Às vezes a pessoa vem, eu sei como é que eu faço já. E daí a gente faz depois uma assim, tem dessa forma aqui também, que é tradicional, você quer provar, daí a pessoa come, nossa, bem melhor, não sei o quê, né? Então assim, a gente gosta de mostrar isso, né? A tradição, como é que era, né? Então a gente entra, mergulha nessa questão, né? Sempre buscando informação para mostrar qual que é a verdadeira história do barreado, né? Numa cultura tão rica. O restaurante abre apenas aos sábados e domingos e o barreado vai para a panela na sexta-feira. Um prato cheio de histórias e que nem sempre encontra consenso sobre sua origem.
tem novas teses sobre o barreado, né? Como a gente já passou pelos tropeiros, né? A questão dele ser enterrado. Então, sim, sempre tem novas teses. Então, a gente gosta também, isso faz a gente buscar mais informações, né, com relação ao barreado, né? Então, a gastronomia, ela é um pouco renegada da história, né? Ela não aparece, né? E hoje em dia ela tomou uma proporção muito grande na vida das pessoas, né? Então, a gente começa agora a entrar, assim, a gente está numa linha de pesquisa junto com o Instituto Histórico aqui de Paranaguá. A gente está indo até a Adafina, né, que é o precursor dos cozidos que entraram na Europa. Então, o barreado, é claro que ele tem uma influência portuguesa muito grande, né? E os cozidos vieram, como veio os cozidos espanhóis, né, para a América Latina, também entrou no barreado, né? Como você tem também, da mesma forma, o cassoulet, que entrou e virou a nossa feijoada hoje em dia, né? Os historiadores mais modernos falam que vem do cassoulet. Então, a gente está estudando essas variantes que vêm, né, do cozido. Então, para nós, a gente está... claro que a gente não vai chegar a um ponto 100%, mas vai chegar a alguma coisa aproximar indícios, né? Da onde que veio esse prato, a forma que veio, né? E como ele mudou tanto, né? E essa mudança é que a gente tenta mostrar que ele é originário nosso. Tivemos influência portuguesa, né? Os ingredientes são portugueses, na sua grande maioria, porém, a forma de confecção é única. Ela é caiçara. Então, esse é o ponto que a gente gosta de defender, né? E quem cuida da panela por aqui é a Dona Norma, que é a mãe do Juca. Dona Norma, explica pra gente. O barreado, na verdade, os ingredientes são poucos, né? Ele é muito mais simples do que às vezes as pessoas ficam imaginando. Isso. Ele é muito simples, mas embora essa simplicidade nos ingredientes, a intensidade do sabor, o diferencial é depois de feito na panela de barro e mantido como a gente mantém 24 horas cozinhando lentamente. Então isso dá o diferencial. Ingredientes simples, mas sabor intenso. E como é que surgiu isso? Porque o caiçara, ele comia muito peixe, né? Como a senhora estava explicando pra gente. Aí entrou o barreado num momento de comemoração, digamos assim. De festa, seria na época o intrudo, onde eles dançavam o fandango. Então surgiu o barreado em função do fandango. Por isso que está muito ligado, né, à cultura. Porque eles ficavam dançando e foram fazer um ensopado de carne normal. Mas como a técnica, a maneira deles fazer era diferente dos outros cozidos, ele acabou adquirindo esse sabor todo especial, esse sabor intenso, devido à vedação e o tempo que ele ficou de cozimento na panela. E essa vedação foi uma solução que eles encontraram na época. Encontraram para não secar, porque a panela secava e queimava daí, ó. Então eles inventaram a panela de pressão rudimentar. E do que é feita essa vedação? É uma mistura de farinha de mandioca e água, pura e simplesmente. Faz a vedação. E aqui no restaurante, como vocês abrem sábado e domingo, então já deixa ele na sexta-feira? Deixa já de um dia para o outro cozinhando, daí já fica sempre de um dia para o outro. Esse aqui, como é que tá? Esse aqui já tá em ponto? Esse está no ponto. Nós vamos ver, vamos abrir, né? Porque agora nós temos que, melhor do que falar, é comer o barreado, né? Com certeza. Na panela, a receita já estava prontinha para ser servida quando nós chegamos. Então, agora nós vamos abrir a panela para poder ver ela como fica molinha. que ele está. A gente vai abrir a panela. Aí, ó. Eu não sei se você consegue. Veja, sentiu o odor do panela. Ai, gente, que cheiro bom. Pena que vocês não podem sentir. É verdade, é verdade. Porque é diferente. É totalmente diferente. A gente vai pôr aqui. Dona Norma serve o prato. Primeiro a farinha de mandioca, outro produto típico do nosso litoral. Essa veio de Morretes. Depois, ela coloca o caldo do barreado bem quente e prepara o pirão. A textura dele daí é a gosto. Pode ser mais molinho, porque ele esfriando a tendência é endurecer, ficar mais firme. Tem gente que gosta do pirãozinho mais mole, outro gosta mais firme. Aí é a gosto a quantidade da farinha que é colocada. Aí vem a banana e um toque de molho da casa, para quem gosta. A pimenta caseira, ela é um preparado artesanal que nós temos aqui. Essa é a melhor hora, né? Vamos provar, então. Um pouquinho de pirão com a banana, né?
Nossa, que delícia. É uma diferencial, né? O feito na panela. Muito de barro. diferente. Muito, né? Ele parece que ele é mais, é mais saboroso, É mais você sente intenso. mais intenso, É né? isso que eu disse, a diferença da panela de barro que o caboclo fez, por isso que é uma criação dele. Porque a carne, ensopar, todo mundo fazia, mas esse sabor diferente é o que faz o barreado especial. Eu atendo dessa mesma forma, né? Sempre minha mãe tá aqui, ou eu, está como a gente explica, fala da história do barreado. É a vivência, né? A gente passa uma vivência sobre o barreado. E o espaço aqui é uma delícia também, né? Sim. Tem um jardim enorme, tem muita O aconchegante. pessoal sente-se à vontade. Até a gente, como eu disse, a gente recebeu missões do mundo inteiro. Veio uma vez o prefeito de Paris, Ile-de-France, com a esposa que o Porto estava recebendo. E fiquei muito preocupado, porque eu digo, o francês enchendo de copo de talher, e nós aqui temos uma cultura mais simples, mais né? simples, mais caiçara. E aí eu disse de uma coisa, eles vão ter uma experiência que eles amaram, adoraram, que é um diferencial. Né? Aquela formalidade, aquela coisa, eles já têm lá todo aquele luxo. Aqui eles sentiram em casa, como disse uma menininha, eu queria parecer a casa da minha avó. É a casa da avó, da tia, e é isso que a gente quer passar para as pessoas, que elas sintam-se acolhidas, sintam-se à vontade, felizes, enfim. Como muito bem, viu? Porque tá uma delícia. Parabéns. Por enquanto, o Visite Paraná se despede da cidade de Paranaguá. Mas ainda não acabou não, viu? Na próxima semana tem a segunda parte do programa. Nós vamos te mostrar o Aquário de Paranaguá e dar outras dicas de passeios muito legais para fazer por aqui. Eu te vejo na semana que vem.